João capítulo 12, versículo 32, eu queria convidá-lo a ler juntamente conosco, todos juntos. Podemos ler no telão, ou você pode ler na sua Bíblia, na sua versão. Diz: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Vamos dizer mais uma vez: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Vamos orar mais uma vez. Pai, te damos graças, Senhor, porque Jesus morreu, ressuscitou e está vivo. Quando Ele foi levantado, Ele atraiu todos a Ele mesmo. E nessa noite, mais uma vez, nós queremos ser atraídos para Jesus, atraídos para Ele. Espírito Santo, ministra-nos nessa noite o coração de cada um do Teu povo aqui presente, Senhor. Que esse ambiente, mais uma vez, seja inundado com uma perspectiva, uma percepção espiritual abundante. Que o Senhor repreende agora toda influência maligna, todo espírito contrário, seja manietado agora, em nome de Jesus, toda distração, dispersão, que o Senhor repreenda agora, Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito fale ao nosso coração nessa noite, para a glória e a honra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Todos dizem? Amém. Glória a Deus. Deixa eu botar o cronômetro aqui para não passar da hora. Meus queridos, é muito comum que todos os anos, ao final do ano, todos se perguntem, né, como é que eu faço para entrar bem o ano novo? Todo ser humano, irmãos, vive em busca de amor verdadeiro. E nessa busca, né, nós nos arriscamos, na busca por esse amor verdadeiro, nós sofremos perdas, nos machucamos e até mesmo cometemos erros. É muito provável que você e eu convivamos com pessoas que provavelmente não sabem nada de Deus, ou para elas Deus é algo muito distante. Pode ser que elas não compreendam nada sobre vida eterna, sobre perdão, sobre vida abundante, sobre uma vida com Deus. E mesmo assim elas se sentem distantes, se sentem quebradas, se sentem perdidas. O fato é que não importa por onde você, ou qualquer pessoa que convive com você ao seu redor, tenha andado, ou tenha se quebrado, para Deus, todos nós somos como pérolas muito preciosas. Diga: para Deus, eu sou uma pérola preciosa. Todas as pessoas ao nosso redor são pessoas preciosas, independente daquilo que elas têm feito. O problema é que, muitas vezes, as pessoas religiosas, elas têm uma tendência de achar que elas são perfeitas e que o resto do mundo é imperfeito, que precisa de uma mudança, mas elas gostam de chamar os não religiosos de perdidos, de pecadores, de ímpios. Na época de Jesus havia uma casta que agia dessa maneira. Eles eram os escribas e os fariseus, os sacerdotes, intérpretes da lei. Eles gostavam de se apresentar assim, como aqueles perfeitos, que sabiam fazer as coisas. Mas se você ler no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, você vê que ali vieram cobradores de impostos, vieram pecadores e se assentaram à mesa junto com Jesus na casa de Levi para comer com eles. Marcos 2,15 diz: durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores
estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores, e publicanos perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Diga comigo: Jesus veio chamar pecadores. Deus ama chamar pessoas improváveis, pessoas rejeitadas, que se acham incapazes, fracassadas, como eu e você. Por exemplo, se você vê a vida de José, José foi um homem rejeitado, um homem que foi rejeitado pelos irmãos, que foi vendido como escravo. José foi um homem que passou por muitas dores na sua vida. Ele foi caluniado por uma mulher e preso por causa disso. Mas Deus derramou um favor sobre ele. O tirou da prisão e o fez governador da terra do Egito. Quem vai dizer amém por isso? São homens de Deus que passaram por muitas dificuldades, como Moisés. Moisés, nós sabemos a história dele, um homem que foi chamado para tirar 3 milhões de pessoas do Egito como escravos. E ele relutou muitas vezes, disse para Deus: não, Senhor, chama outro, eu não sei não fazer nada disso não, eu não sei falar, porque tudo que Moisés tinha era uma vara na mão e uma gagueira. Ele era gago, realmente. Quando nós seguimos esses homens, ou seguimos a sua história, a sua trajetória, lemos sobre eles, nós percebemos e descobrimos que eles eram pessoas fracas, eram fracos, eram limitados, eram homens que lutavam contra suas próprias debilidades. Mas o que é importante você se lembrar nessa noite é que eles não eram desqualificados, como você também não é. Estamos, irmãos, começando um novo ano. Estamos consagrando ao Senhor nosso primeiro domingo do ano. E Deus quer te usar muito poderosamente esse ano. Mas muitos estão dizendo assim: eu não sei, não posso, sou gago, só tenho uma vara na mão. Moisés não tinha nenhum canudo, nenhum título, não tinha nada. Aliás, ele teve que se desfazer de tudo que ele conseguiu juntar em 40 anos, vivendo no palácio do faraó. Ele passou mais 40 no deserto, desaprendendo o que ele tinha aprendido, porque aquilo estava atrapalhando ele. Que quando Deus quer usar, irmãos, Ele usa quem Ele quer, e Ele quer usar todo mundo que se dispõe. Se você se dispõe, diga glória a Deus. Mas, irmãos, se você olha a história desses homens, você vai perceber justamente fraquezas como você e eu temos. Moisés matou um egípcio, achando que aquilo ia ajudar a libertar o povo. Deus precisou tirar ele dali e falou: você vai passar 40 anos agora aprendendo como é que não se faz, para depois eu te ensinar como é que você faz. Se você olhar a vida de Abraão, Abraão é o pai na fé, é o pai de... É o primeiro homem que Deus chama para fazer dele uma grande nação, mas Abraão mentiu 2 vezes com medo. A esposa dele era tão bonita que ele falou: disse que é minha irmã, porque senão vamos matar para ficar com você. Fraqueza que Deus depois tratou com ele, sim. Você prestar atenção na vida de Jacó. Quem era Jacó? Jacó, até Deus mudar o caráter dele, no dia que ele lutou com Deus e Deus mudou o seu nome, até aquele dia ele era chamado de enganador, ele era mentiroso, ele era fraudulento. Pessoas que tiveram problemas com a sua vida. Paulo, o apóstolo, o homem que escreveu quase metade do Novo Testamento, um homem tremendo que avançou o Evangelho em toda aquela região gentílica do Império Romano, um homem que tinha problemas com ira, tinha problemas com soberba. Um dia ele estava diante do Sinédrio e ele se refere de uma maneira não apropriada ao sumo sacerdote, quando ele menciona lá em Atos 23, versículo 13, ele diz:
Para o sumo sacerdote, Deus há de ferir-te parede branqueada. E as pessoas falaram, por que você está falando isso? Você está ofendendo o sumo sacerdote. Ele se arrependeu na mesma hora, falou, desculpa, não me perdoe, eu não sabia que era o sumo sacerdote. Pessoas que têm dificuldades. Ele tinha um problema, por exemplo, na carne, um espinho na carne, que ele diz. Nós não sabemos que espinho na carne era esse, mas, segundo a descrição de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, ele diz, foi para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações que eu tive, que me foi posto um espinho na carne. E ele diz, eu orei 3 vezes pedindo ao Senhor que livrasse de mim, tirasse de mim esse espinho, e o Senhor me disse, a minha graça te basta. Ele diz com todas as letras, foi-me posto um espinho na carne, para que eu não me tornasse soberbo. Irmãos, todos nós temos dificuldades. Não queira parecer que você é perfeito, porque você não é, ninguém é. Aliás, tem um livro, esse livro já foi lançado, deve ter uns 10 anos, mas um livro que continua muito atual, não sei quantos aqui já leram. O tema desse livro o título desse livro é Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. É do pastor John Burke. Ele fez uma coisa muito interessante. Ele diz, todas as igrejas deveriam ter essa inscrição na porta de entrada, proibida aqui a entrada de pessoas que se acham perfeitas. Porque nós não somos perfeitos, é Jesus, esse é perfeito, e nós um dia seremos iguais a Ele, mas até lá nós estamos lutando contra as nossas imperfeições, e o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, está nos aperfeiçoando, até aquele dia nós seremos perfeitos, mas ainda não somos. Eu gosto de uma frase que o John Burke escreve nesse livro. Ele diz, Deus continua utilizando o mesmo método usado em todas as gerações. Ele institui sua igreja contando com pessoas imperfeitas, em situações aparentemente sem esperança. Ninguém está tão longe ou perdido que Deus não o possa alcançar. Irmãos, esse ano você vai ser chamado, você vai ser instigado, você vai ser, no bom sentido, espetado para você dar fruto. Amém ou não amém? Você vai ser estimulado a convidar seus amigos para conhecer Jesus. Você vai ser desafiado a alcançar o perdido, porque não há ninguém, por mais perdido que esteja, longe que esteja, quebrado que esteja, ferido que esteja, machucado que esteja, com a sua vida bagunçada como esteja, que Deus não possa alcançar, salvar e curar essa pessoa. Portanto, uma das nossas estratégias esse ano é crer, desafiar você a crer que Deus vai fazer algo sobrenatural na vida das pessoas que estão ao nosso redor, começando em João Pessoa e indo até os confins da terra. Se você olhar a vida de Davi, Davi era um homem tremendo, ele é chamado o homem segundo o coração de Deus, mas Davi fez muita bobagem, cometeu erros. Mas Davi tinha uma coisa que todos nós precisamos ter. Davi amava a presença de Deus. Davi amava a presença de Deus. Nós precisamos amar a presença de Deus, porque na presença de Deus tudo se resolve. Na presença de Deus a tristeza vai embora. Na presença de Deus, você tem revelação, você tem direção para a sua vida. Na presença de Deus, a sua alma se alimenta da presença dEle. Na presença de Deus, os anjos estão ao seu redor, caminhando com você, liberando sobre você a sua presença. Amar a presença de Deus, irmãos, é algo precioso, porque a Bíblia no Novo Testamento também nos adverte, não amem o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
Ame a presença de Deus, ame estar junto de quem atrai a presença de Deus, ame estar em lugares que se atrai a presença de Deus, ame estar numa vigília que Deus abençoa e se faz presente, ame estar numa célula onde as pessoas estão juntas ali, estão refletindo a glória de Deus, ame estar em cultos abençoados como esse aqui, cheio da unção de Deus, ame estar em lugares onde a presença de Deus abençoa, e você vai passando e os capirotos vão saindo, abrindo caminho, porque a presença de Deus chegou. E por que a Bíblia diz que você não deve amar o mundo? Porque o mundo é amável, porque o mundo é atraente, o mundo é colorido, o mundo atrai os seus olhos. Mas sabe, tem uma coisa que o mundo não pode concorrer, há algo que o mundo não tem e com a qual ele jamais poderá competir. Chama-se a presença de Deus. Você não tenta competir com o mundo tem muito entretenimento. Aliás, o mundo vive para isso. É entretenimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Em qualquer lugar do mundo que você vai, isso está disponível. De todo tipo de entretenimento que você puder imaginar, de todos os preços que você possa pagar. Porque o mundo é isso, mas ele nunca, jamais poderá competir com essa maravilha chamada presença de Deus. Portanto, Davi é esse homem que tem um sucesso extraordinário, apesar dele. Quais foram as chaves? Quais foram as características? O que levou Davi a ser um homem de sucesso, ter um sucesso poderoso? Primeira coisa que a gente vê na vida desse homem é que Davi dava respostas adequadas, apropriadas, que Deus se agradava. Quando Deus fala algo com você, como é que você responde? Davi respondia imediatamente e respondia de uma maneira que Deus se agradava. Sabe por quê? Porque Davi tinha um coração quebrantado. Você tem um coração quebrantado ou tem um coração duro? Você tem um coração que se quebranta rapidamente? Quando a palavra de Deus chega no teu coração, você ouve, recebe e já vai já agindo em função daquilo, você fica, não, deixa eu pensar mais, eu acho que não é bem assim, você está errado, a Bíblia não sei, não é bem desse jeito, e a gente começa, a racionalizar as coisas que a palavra de Deus está dizendo. Davi não fazia isso. Davi pegou aqueles homens que quando souberam que ele estava na caverna de Adulão, foram em direção a ele, não só a sua família, seus irmãos, seus pais, foram ali onde ele estava, mas diz o texto lá em 1 Samuel 22, que ajuntaram-se a Davi todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Olha o coração desse homem, pessoas quebradas, pessoas endividadas, pessoas machucadas, pessoas amarguradas de espírito, se juntou a Davi. Sabe por quê, irmãos? Porque assim como Davi é um tipo de Cristo, assim como Jesus, naquele texto que nós lemos no início, as pessoas se ajuntavam a Jesus porque Jesus não provocava nelas nenhum tipo de desconforto ou nenhum tipo de julgamento, embora Jesus soubesse quem elas eram pecadores. Mas como nós vamos alcançar pecadores se a gente se julga tão perfeito? Até as crianças eram atraídas para Jesus. Jesus não afugentava elas. E nós precisamos ter esse espírito de Jesus e de Davi. As pessoas estão chegando até você quebradas, amarguradas de espírito, sem esperança, e Deus vai te usar poderosamente para tirar essas pessoas de onde elas estão. Jesus vai usar você para trazê-las desses lugares sem esperança. Esses homens amargurados de espíritos, quebrados, descartados pela sociedade, descobriram em Davi um lugar onde eles podiam confiar. Irmãos, não só você, não só a sua célula, mas essa igreja tem um propósito desse ano, está aberta para receber quebrados, endividados, amargurados de espírito, pessoas sem esperança, pessoas que estão pensando em se matar, pessoas que estão pensando em destruir sua família, pessoas que não têm mais esperança. Deus tem esperança para elas. Jesus pode mudar a vida delas.
Quem crê, dá um glória a Deus, faz um barulho, diz alguma coisa. Essas pessoas, assim como Davi fez com elas, Davi as libertou da vergonha. A vergonha, irmãos, é uma coisa terrível. A vergonha tenta manter as pessoas presas em seus próprios erros. E elas tendem a ficar ali confinadas. A vergonha diz: eu não posso, eu não consigo. A vergonha diz: eu não posso fazer parte disso, eu não posso fazer parte de uma igreja, eu não posso fazer parte de uma célula, eu não posso fazer parte de nada, porque eu sou inadequado, eu tenho falhado vez após vez. O diabo vai tentar usar a vergonha para manter as pessoas longe de Deus. A sua tarefa é trazê-las de volta para Deus. Quem vai dar um amém com uma vontade aí? Eu sei muitas vezes, irmãos, que a vergonha é algo que nos alcança por várias razões. Uma delas é o abandono. Pessoas que no passado, ou quem sabe na infância, ou quem sabe até mesmo no ventre da sua mãe, foi abandonado. Bebês que por alguma razão se separaram dos seus pais, ou por doença, ou por morte, ou por divórcio, ou seja, por que razão for, tendem a abrir essa porta para o inimigo entrar e sequestrar o coração dessas pessoas. Não há nenhuma porta que o diabo tenha entrado que ele não vai sair por ela de novo, em nome de Jesus. Quem recebe, diga glória a Deus. Outras pessoas têm problema com identificação com o corpo, insatisfação com alguma coisa do seu corpo. Vi uma pessoa que era muito baixinha, ela tinha uma estatura bem baixinha, ela não cresceu. Eu já conheço muitos baixinhos que não tem nenhum problema com isso, viu, gente? Mas esse tinha problema, ele estava preocupado, ele tinha uma baixa autoestima muito grande, porque ele achava, ele estava revoltado com Deus, porque Deus não tinha permitido que ele crescesse. E isso muitas vezes se torna uma porta por onde Satanás tenta entrar, para nos prender numa prisão de vergonha. Alguns estão ainda sofrendo os efeitos dos sonhos que foram desfeitos, sonhos que fracassaram, sonhos que você idealizou, sonhos que você pensou, você escreveu, você imaginou, e quando esses sonhos não se realizam, você fica frustrado. Essa é uma porta que Satanás pode entrar. Hoje, em nome de Jesus, você vai fechar essa porta da vergonha na sua vida. Você não precisa ficar com raiva de ninguém. Você não precisa ficar cobrando as coisas de ninguém, porque Jesus já pagou tudo que você precisava. A sua conta já foi paga na cruz do Calvário. Você não tem que carregar a vergonha, porque Jesus, naquele dia na cruz, Ele carregou a vergonha de todo mundo. Ele carregou a inadequação de todo mundo. Ele carregou o problema de todo mundo, o pecado de todo mundo foi cravado na cruz naquele dia. Os seus sonhos, os sonhos de Deus para a sua vida não vão ser frustrados, se você confiar no Senhor. Para de reclamar e de exigir que o Senhor faça os teus planos. Os teus planos não são iguais aos planos de Deus. Os planos de Deus é melhor para a sua vida. Quem crê e recebe, levanta a mão para o céu e diga: dá glória a Deus. Porque a vergonha, se você deixa que ela se instale, ela chama para junto dela o medo. E o medo diz para você assim: olha, e se eles descobrirem a verdade sobre mim? Você quer saber de uma coisa? Deus sabe tudo sobre você. E ama você do mesmo jeito. Ele sabe mais de você do que você mesmo. E nem assim Ele te rejeita. Quem vai dar glória a Deus por isso? Se você não rejeita a vergonha, se você não abre mão da vergonha e deixa a vergonha na cruz, ela vai trazer um outro companheiro chamado controle. O controle diz assim: ninguém pode saber quem eu sou de verdade, então eu vou começar a usar máscaras. Eu vou usar alguma coisa para que ninguém descubra. E o diabo tem usado esses três demônios: vergonha, medo e controle, para esconder a sua verdadeira identidade. Sabe por que ele tem medo disso? Porque a sua identidade original é uma ameaça para ele. Quem você é de fato é uma ameaça para o diabo.
Você é filho e você é filha de Deus. Nós estamos sendo desafiados a viver como filhos amados e não como escravos, e não como sequestrados por Satanás. Somos chamados a viver um outro nível. O ladrão, a Bíblia diz que vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que eu e você tenhamos vida, e vida em abundância. Quantos vão receber aí? Faz alguma coisa, faz algum barulho. Quero terminar, porque nosso tempo está correndo, mas eu quero ler para você em Isaías capítulo 61, versículo 7, olha o que a palavra diz para nós nessa noite: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, em lugar da afronta, exultareis na vossa herança, por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Você toma posse dessa palavra? Essa palavra é para você, tome posse agora em nome de Jesus. Esse ano de 2018, não viva como escravo, não vamos viver como pedintes espirituais, vamos viver como filhos, aqueles a quem foi dado dupla honra. Em lugar de afronta, em lugar de vergonha, o Senhor vai nos dar exultação, júbilo para tomar posse da herança, e vamos possuir em dobro tudo que o Senhor nos deu. Você e eu temos um chamado, irmãos, um chamado e um propósito que nos foi dado por Deus antes de que você tivesse sequer nascido. Antes de você ter sido gerado, Deus já tinha um propósito e uma bênção para você, um chamado para a sua vida. Ele disse isso para Jeremias: Jeremias, antes que você tivesse nascido, eu já tinha chamado você. Eu te conheci antes que você fosse formado do ventre materno. Antes que você saísse da madre, eu te consagrei, te constituí profeta às nações. A minha verdadeira identidade, a sua verdadeira identidade não é aquilo que muitas vezes você pensa, não é aquilo que muitas vezes as pessoas dizem de você. A sua verdadeira identidade é aquilo que Deus diz que você é. É aquilo que Ele diz de você, que Ele planejou sobre você antes da fundação do mundo. É claro que o inimigo vai fazer de tudo para esconder essa identidade, mas hoje você recebe luz para que a sua verdadeira identidade seja mostrada e você tome posse dela em nome de Jesus. Quem garante isso? Jesus Cristo garante. Hebreus capítulo 2, versículo 10 diz: porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Querido, Jesus passou por muitas aflições, Ele carregou todas as nossas dores. Não fica aceitando essa mentira de que você merece ser punido. Como é que um pecado vai ser punido 2 vezes? Não é justo isso? Ou o seu pecado foi punido na cruz, e se você confia em Jesus Cristo e no sacrifício que Ele fez, a punição já foi feita em Jesus. Você não precisa mais carregar a punição de pecado nenhum. Tem gente que fica dessa mentira, desse karma do inferno. Não, pastor, porque o senhor não sabe, minha vida foi muito complicada, eu acho que é o castigo mesmo que eu estou recebendo. Você vai andar nessa mentira até quando? Coloque sua fé em Jesus Cristo, se arrependa dos seus pecados, saiba que Jesus já puniu o seu pecado na cruz, Jesus foi punido em seu lugar, e você agora pode viver uma vida em abundância, como Jesus orou pelos seus discípulos, lá em João capítulo 17, a oração que Ele fez pelos discípulos e fez por nós também. Ele disse: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Jesus estava disposto a abrir mão da sua glória e lavar os pés dos discípulos naquela última ceia que Ele teve com seus discípulos, porque Ele estava ensinando. Ele queria ensinar aos seus discípulos
por causa da glória que haveria de vir sobre eles. Há uma glória que há de vir sobre a sua vida, querido. A glória dos filhos de Deus. Nós precisamos andar nessa dimensão e sair debaixo dessa mentira de que você precisa pagar os seus pecados. Jesus já pagou pelo seu pecado. É por isso que estamos diante dessa mesa. Cadê a banda? Vem aqui rápido. Estamos diante dessa mesa porque cremos nessa palavra. Cremos que Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Cremos que Ele já levou sobre si todas as punições do meu pecado, dos meus pecados, dos teus pecados. Por isso eu posso comer dessa mesa, eu posso comer desse pão, beber desse cálice, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus não veio chamar justos, Jesus não veio chamar pessoas perfeitas, Jesus veio chamar pecadores como eu e você, para levá-los à mesa, para levá-los ao lugar onde Ele tem comunhão com uns com os outros, onde temos comunhão uns com os outros, temos comunhão com Jesus, com o Pai e com o Espírito Santo. Esse é o chamado para essa noite. Queria que você fechasse seus olhos agora.